Quando propôs a alteração na Lei 7.018, que trata do transporte coletivo de Ponta Grossa, o vereador Pietro Arnaud, do PTB, não esperava encontrar tanta gente contrária à ideia de extinguir com a figura do trocador ou cobrador, como chamam alguns. Afinal, com a bilhetagem eletrônica, em breve não vai mais existir a necessidade de alguém que faça a cobrança dos passageiros. Uma delas, por exemplo, é o reconhecimento facial, que acaba com o câmbio, que hoje movimenta mais de 2,2 milhões de reais na cidade de Ponta Grossa, segundo informações da Autarquia de Trânsito. A pessoa entra, o ônibus reconhece a imagem e imediatamente ela já tem acesso ao veículo. Além disso, essa nova tecnologia vai permitir que a Autarquia de Trânsito retome a gestão do transporte coletivo, tendo salas com telões, onde ela vai acompanhar todos os ônibus e realmente a quantidade de passageiros do transporte coletivo na nossa cidade. No projeto de lei original, o vereador Pietro Arnaud acabava com a função de trocador, mas também deixava claro que os trabalhadores que hoje executam essa função deveriam ser reaproveitados pela empresa em outras atividades. A diferença ocorreria no futuro. À medida que eles fossem pedindo demissão, novos cobradores não seriam contratados, barateando o custo da tarifa de ônibus. Essa porcentagem de 14,91% que representa o trocador na tarifa do transporte coletivo, uma vez que anualmente 100 trocadores pedem demissão, que eles não fossem recontratados, diminuindo assim ou talvez congelando a tarifa do transporte coletivo. A assessora de comunicação da Aviação Campos Gerais, responsável pelo transporte coletivo de Ponta Grossa, diz que a empresa não vai demitir ninguém caso a lei seja aprovada. A empresa é favorável a medidas que visem desonerar a tarifa e revertam num benefício para o passageiro pagante sem, claro, trazer desemprego para a população. A própria lei prevê que não hajam demissões, a empresa não vai demitir, ela não pode demitir, ela tem um compromisso com a sociedade também e com os seus trabalhadores. Claro, existe aquela situação salva de lei, demissão por justa causa, infringiu alguma coisa que isso seja previsto. Aí é outra situação, mas do dia para a noite demitir esse público, isso não vai acontecer. Com tanta polêmica envolvendo o assunto, foi apresentado um substitutivo geral. Na prática, um novo projeto, que mudava a primeira proposta. De acordo com o substitutivo, o cobrador passaria a se chamar agente de bordo, auxiliando o motorista no que fosse necessário. Mas, ao mesmo tempo, o novo texto abre a possibilidade da implantação do sistema de reconhecimento facial, permitindo a informatização plena do transporte coletivo e, no futuro, o controle em tempo real, não apenas pela empresa, mas também pela Autarquia Municipal de Trânsito. No entanto, o Sindicato dos Motoristas e Cobradores se posicionou contra o projeto, apesar da nova lei proibir a demissão dos trocadores. O relator da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, o vereador Daniel Mila Fracaro, do PSDB, chegou a organizar uma audiência pública sobre o assunto para ouvir a população. A pressão popular fez o tucano pontagrossense tentar criar emendas ao substitutivo, mas por conta de uma briga com o vereador Pietro Arnaud, ele desistiu da iniciativa e simplesmente considerou o projeto original e o texto substituto inconstitucionais, dando parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça. Ele não só é inconstitucional, mas poderia ser readequado se houvesse emendas na redação do projeto. Se essas emendas que eu havia citado tivessem sido realizadas, teria o meu voto, o próprio sindicato estava ciente das emendas que eu realizei, eram emendas boas não só para a categoria dos trocadores, mas também para a população pontagrossense, porque o que ela preveria? Ela tirava só a obrigatoriedade. Diferente do projeto do vereador. O projeto do vereador ele exclui a função. Inconformado, o vereador Pietro Arnaud mostra outros projetos que modificaram a Lei 7.018 do transporte coletivo, onde se pode observar o parecer favorável do vereador Daniel Mila. Eu tenho aqui 3 projetos de lei que tratam de alteração da lei do transporte coletivo, 3 feitos por vereadores, onde o mesmo vereador Daniel Mila deu parecer favorável, dizendo que a Câmara era competente para fazer as alterações nessa lei. E agora, ontem, ele deu um parecer contrário, dizendo que a Câmara não é mais competente, mostrando incoerência nas atividades do vereador Daniel Mila e talvez um despreparo para entender o que acontece na Comissão de Justiça da nossa Câmara Municipal.
O vereador Daniel Mila se defende, dizendo que os projetos com parecer favorável não extinguiam ou criavam cargos dentro do transporte coletivo de Ponta Grossa. Tentou questionar com outros pareceres que nós demos na comissão, que são matérias totalmente distintas. Ele fala sobre a Lei 7.018, que é a Lei de Transporte Coletivo, mas ele não fala sobre a situação de função, extinção de alguma função de trabalho, que não é competência nossa, é competência do Poder Executivo. Por enquanto, com o parecer contrário da Comissão de Constituição e Justiça, o Sintropas, Sindicato dos Motoristas e Cobradores, está sendo beneficiado nesta guerra legislativa que acontece dentro da Câmara. O presidente do Conselho Municipal de Transportes, Elmiro Bobeck, acha que os vereadores devem pensar na sociedade como um todo e não apenas em uma única categoria profissional. Eu acho estranho que alguns vereadores defendam só os cobradores. E os outros trabalhadores da cidade toda? Quem que os defende? Então nós temos uma Câmara composta por alguns membros que fazem defesa exclusiva dos cobradores e todos os outros trabalhadores que pagam a conta estão sem defesa. Então o Conselho não vê necessidade de uma interveniência da Câmara em regular isso. Isso aí é um problema do usuário com a empresa através do órgão eleito, que é o prefeito. O prefeito deveria fazer a defesa do usuário.